Queridos irmãos, é com alegria que nos reunimos nessa quinta-feira, às 16 horas, para a prática do Evangelho Luz no Lar da Casa de Fabiano de Cristo. Joana de Ângeles nos fala sobre essa prática no livro SOS Família. Ela diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Como diz Joana, escolhemos um dia e um horário fixos na semana, porque nesse dia e horário os espíritos superiores estarão presentes. Fazemos uma prece de abertura e encerramento simples e espontânea. Lemos um trecho do Evangelho e fazemos algumas reflexões sobre a mensagem. Como vemos, o Evangelho é uma prática simples, mas que tem o poder de transformar as vibrações de nosso lar, tornando o ambiente mais harmonioso, mais fraterno, mais alegre. E por isso é tão importante para o nosso espírito e para todos que estão presentes. Vamos então agora fechar nossos olhos, respirar profundamente, silenciar a nossa mente e nos voltarmos para o nosso interior, para podermos nos conectar com nosso Pai, nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de aprendizado. Pedimos, amado Mestre Jesus, que a luz do Teu Evangelho ilumine os nossos corações, trazendo a paz e o entendimento. O trecho de hoje é do capítulo 15, item 1 a 3, a parábola do bom samaritano, que nos diz: quando Jesus vier acompanhado de todos os anjos, irá sentar-se no trono de sua glória. E quando todas as nações estiverem reunidas, ele irá separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então Jesus dirá para aqueles que estiverem à sua direita: venham, abençoados de meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de abrigo e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e foram me visitar, estive na prisão e foram me ver. Os justos então vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas, doente ou na prisão, e lhe oferecemos assistência? E Jesus responderá: em verdade, eu digo a vocês que todas as vezes que fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeram. Ele dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastem-se para longe de mim. Vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus seguidores. Pois tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigaram, estive nu e não me vestiram, estive doente e na prisão e não foram me visitar. Então eles também vão perguntar a Jesus: Senhor, quando foi que o vimos com fome, com sede, sem abrigo, sem roupas,
doente ou na prisão, e não lhe oferecemos assistência? E Jesus lhes responderá: em verdade eu digo a vocês que todas as vezes que deixaram de dar assistência a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaram de assistir. Vocês irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Eis que um doutor da lei se levanta e diz, para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? E Jesus respondeu: O que é que está escrito na lei? Como você consegue interpretá-la? E ele respondeu: Devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeu muito bem, faça isso e viverá. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó foi assaltado por ladrões que o despojaram de tudo e ainda cobriram-no de feridas, deixando-o quase morto. Um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Um levita que vinha mais atrás, ao ver o homem caído, também passou longe. Mas um samaritano, ao passar por onde o homem estava caído, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, passou azeite e vinho em suas feridas e depois o enfaixou. Colocou o homem sobre seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuide bem desse homem, e tudo que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando retornar. Qual dos 3, a seu ver, parece ter sido o próximo daquele que foi assaltado? E o doutor lhe respondeu: aquele que teve misericórdia para com ele. Vá, disse Jesus, e faça o mesmo. Lucas 10, de 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas 2 virtudes, caridade e humildade, como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Respeitem os inimigos, perdoem as ofensas, e se quiserem ser perdoados, façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar o que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-los. Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas, elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem figurada do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo
e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores, se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada. E se pronuncia dizendo: passem à direita, vocês que deram assistência aos irmãos, e passem à esquerda, vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a fidelidade aos princípios da fé, não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano, contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote, fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como uma condição única. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a bondade, a indulgência, a justiça e etc. E também porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Então, nós vemos mais uma vez que o Evangelho nos traz a caridade como rota principal para chegar ao Pai. E podemos ver isso em várias passagens do Evangelho. Jesus, nessa parábola, nos traz 3 personagens. O sacerdote, que é o responsável por ensinar e aplicar os ensinamentos da religião. O levita, que é o indivíduo que exercia os serviços de segunda ordem na sinagoga, inferior ao sacerdote. E o samaritano, que é quem nasceu na Samaria, uma região não vista com bons olhos pelos judeus. Eles tinham divergências religiosas com os judeus e eram considerados pagãos. E Jesus, em sua sabedoria, ele deixa claro nessa parábola que ser solidário é mais importante do que seguir as regras. Que devemos amar a todos sem preconceitos. Afinal, somos todos irmãos. Que amar não é apenas um sentimento, mas uma ação expressa em atos generosos. A parábola do bom samaritano nos desafia a ir além das barreiras da religião, da cultura ou conveniência, para vivermos o verdadeiro amor ao próximo. Então, queridos irmãos, agradecemos aos bons espíritos que estiveram presentes hoje e que cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do amor e da caridade.